Boa tarde, senhores diretores. Esse vídeo é de instrução sobre o programa Dinheiro Direto na Escola para subsídios para ações de controle, dada a sigla PDDE. Bem, as bases legais e normativas do PDDE seguem a despeito da Lei número 11.947, de junho de 2009, as resoluções 10, 9, 15 e 8 de 2013, 2011, 2014 e 2016, com suas respectivas alterações. O objetivo do PDDE é a manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas, com a consequente elevação do desempenho escolar. Para isso, algumas finalidades são necessárias, a implementação de projetos pedagógicos, desenvolvimento de atividades educacionais, a avaliação de aprendizagem, a manutenção, conservação em pequenos reparos na infraestrutura física da escola, material de consumo, material permanente, se receber recursos de capital e despesas cartorárias. Bem, o público atendido com essa demanda do PDDE são escolas públicas e privadas. As escolas públicas são atendidas as escolas de educação básica, a recenseada pelo INEP e MEC, e as escolas que estão em funcionamento. Já as escolas privadas são as de educação especial, as recenseadas também pelo INEP, pelo MEC, que estão devidamente em funcionamento e são mantidas por uma entidade beneficente de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público. As entidades representativas, no que diz respeito à escola pública e à escola privada, para a escola pública com mais de 50 alunos, a gente chama de unidade executora própria, a UEX, são associações de pais e mestres, caixas escolares, conselhos escolares, etc. Essas unidades executoras próprias têm um corpo que a gente entende por conselho, que delibera e demanda sobre quantidade de dinheiro que vem para a escola ou não. E com menos de 50 alunos, a gente chama de unidade executora, dada a sigla de EEX. São prefeituras municipais e secretarias de Estado de Educação. Já as escolas privadas, a gente chama de entidades mantenedoras, a EM, Associação de Pais e Amigos dos Recepcionais, associações pastelós e por aí vai. A fórmula de cálculo do repasse do PDDE para essas escolas segue a seguinte fórmula: é um valor total, que ele vai ser igual ao valor fixo mais um valor variável. Esse valor fixo é de acordo com o tipo de estabelecimento de ensino, e esse valor variável é de acordo com o número de alunos que a escola comporta. Os valores fixos seguem a seguinte discriminação no que diz respeito a repasse. Para as escolas públicas urbanas com unidade executora própria, é R$ 1.000. A escola pública rural com unidade executora é de R$ 2.000. A escola privada de educação especial é R$ 1.000. O polo presencial da UAB é R$ 3.000. Os valores per capita para cada uma dessas unidades executoras, assim para as outras escolas, segue o seguinte padrão. Alunos de escolas urbanas ou rurais com unidade executora é R$ 20. Alunos de escolas urbanas sem unidade executora é R$ 40. Alunos de escolas rurais sem unidade executora é R$ 60. Alunos público-alvo da educação especial em escolas públicas é R$ 80. E alunos de escolas privadas de educação especial é R$ 60. Alunos de polos da UAB é R$ 20. Agora, uma questão importante que alguns diretores não entendem e alguns conselheiros também é a questão de custeio e capital. São categorias econômicas para os repasses que vêm do PDDE. O custeio está relacionado a materiais de consumo ou prestação de serviços. A questão de materiais de consumo vem para materiais de expediente, limpeza, reforma e por aí vai. Prestação de serviço vai para manutenção hidráulica, elétrica, jardinagem e etc. Já a capital é para material permanente, ou seja, eletrodoméstico, computador, mobiliário e etc. As ações agregadas do PDDE seguem as seguintes, digamos, três núcleos base: o PDDE integral, o PDDE estrutura e o PDDE qualidade. No PDDE integral, a gente tem um exemplo que é o Mais Educação, que já não tem mais. Se eu não me engano, ficou no lugar dele, colocamos isso entre aspas, o Mais Alfabetização, que é o PMALFA. O PDDE estrutura vem com a escola acessível, água na escola, escola do campo e o PDE escola. O PDDE qualidade vem com o ensino médio inovador, atleta na escola, escolas sustentáveis, mais cultura na escola e outras coisas que foram atualizadas com a gestão atual.
As normas específicas para cada uma dessas coisinhas que foi falado anteriormente seguem as seguintes resoluções. Para o Novo Mais Educação, como não existe mais, mas era a resolução número 5 de 2016, aí tem a Escola Acessível, que vai para a resolução 15, a Água na Escola, que é a resolução 33, e assim conseguintemente. A execução dos recursos com as normas aplicáveis para cada tipo de entidade que foi citada no comecinho dessa apresentação seguem os seguintes dispostos. Para EEX, órgãos públicos, tem a Lei 8.666, que é a Lei de Licitação e Contratos, de 21 de junho de 1993, o Decreto 7.507, de 27 de junho de 2011, e demais normas de gestão financeira aplicáveis a entes públicos, normas vigentes, na verdade, vigentes e afetadas pelo PDDE de maneira permanente. As unidades executoras e as EMs são entidades privadas, de certa forma, então elas são atendidas pela Resolução número 9, de 2 de março de 2011, e por normas vigentes afetas ao PDDE e as suas ações agregadas. Para as unidades executoras e para as EMs, é necessário que, no que diz respeito à execução desses recursos, haja um planejamento participativo, com base no que é avançado em reuniões com os pais e mestres, com o conselho da escola. Esse planejamento participativo ele necessita que seja conversado de uma pesquisa de preço e por aí vai, aquisição e contratação, a doação de bens permanentes, a prestação de contas e a guarda de documentos. Essa guarda de documentos é importante porque lá na frente a gente vai ter algo estreitamente relacionado com a prestação de contas. Sem essa guarda de documentos do que foi comprado e feito no planejamento participativo, junto da pesquisa de preço, a nossa contadora não vai conseguir fazer de maneira hábil a prestação de contas no CIOP, no SIGPC e em mais outros programas e nuances do PDDE juntamente ao FNDE. A prestação de contas dos recursos para as escolas públicas com unidade executora é até o dia 31 do 1 do ano seguinte ao do repasse, ou seja, a unidade executora ela deve guardar em papel a junta de documentos, o preenchimento de formulários. Essa unidade executora entrega esse papel para a EEX. Essa EEX, no caso, a prefeitura, um órgão ou alguma pessoa responsável, ela vai fazer a análise, vai elaborar um parecer, vai julgar e com base nisso tudo a gente vai fazer um registro no SIGPC. Depois desse registro no SIGPC, nós encaminhamos até o dia 30 de 4 do ano seguinte ao do repasse os dados ao FNDE para que eles possam fazer o monitoramento e controle e a tomada de contas, se for o caso. Já as escolas públicas sem unidade executora, até o dia 30 de 4 do ano seguinte ao repasse. Essas entidades executoras elas devem prestar contas ao SIGPC, fazer a informação SIGPC junto de documentos e o registro. Aí depois já passa ao FNDE, aí o FNDE é quem vai ficar responsável por fazer a análise, o parecer, o julgamento, o monitoramento e controle e a tomada de contas, se for o caso. Já as escolas privadas de educação especial, com EM, é até o dia 30 de 4 do ano seguinte ao do repasse em SIGPC. Isso tem que ter a junta de documentos, mais uma vez, e o registro. E mais uma vez, quem vai fazer a análise ou coisas do gênero vai ser o FNDE. Vai analisar, vai fazer o parecer, vai julgar, vai fazer o monitoramento e controle e vai tomar as devidas decisões, tomar contas. Para mais informações, eu vou deixar disponível o slide no link abaixo na descrição do vídeo. As inovações recentes no que diz respeito a esses repasses do PDDE, por hora ainda não foi alterado, por hora. É a resolução número 8, de 16 de dezembro de 2016. Essa resolução ela traz para a gente a flexibilização no uso de saldos de ações agregadas. Ela flexibiliza o uso de saldos de escolas extintas ou paralisadas, ou seja, você consegue, se uma escola estiver paralisada, pegar o dinheiro que ia para essa escola e aplicar em uma outra escola, sem o município ter perdas, e uma nova forma para restituição de valores, e assim como um novo prazo para a guarda da documentação. O cartão PDDE. É possível que se solicite um cartão do PDDE junto do FNDE, e para isso vocês precisam procurar a responsável pelos conselhos escolares da Secretaria de Educação no município de Primavera.
E para isso é necessário um projeto piloto com a unidade executora de escolas públicas do Distrito Federal, Espírito Santo mais especificamente, e isso possibilita o pagamento por meio de máquina leitora de cartão magnético, uso em caixas eletrônicos e pela internet. O objetivo disso é agilizar a execução dos recursos, oferecer mais segurança nas transações bancárias, ampliar o controle sobre a destinação dada aos recursos e facilitar a prestação de contas, porque fica bem mais fácil, de certa forma, de você guardar a documentação e entregar para a contadora. O projeto Business Intelligence do PDDE, ele está em fase de concepção e especificação pela área de monitoramento do PDDE e a objetiva com esse projetinho, o objetivo é coletar, organizar e analisar informações e dados para favorecer ações continuadas de monitoramento e controle do programa e de suas ações. Ou seja, é passível, esse projeto do FNDE vem com a ideia de fazer uma manutenção e gestão e estatística dos dados que a gente tem, de forma que nós consigamos aplicar de maneira um pouco mais sensata, na maioria das vezes, os nossos saldos. Esses são alguns programinhas do PDDE. Tem o TV PDDE e o Boletim Dicas PDDE. São iniciativas para favorecer a difusão de conhecimentos sobre os aspectos operacionais e regulamentares do PDDE e de suas ações agregadas por meios eletrônicos. Aí tem links, os programas estão linkados no slide que será disponibilizado. E esses são os sistemas públicos de informação. São muito úteis para os conselheiros e para os diretores que desejam saber se o dinheiro já caiu na conta ou se ainda vai cair, se está previsto. Tem o relação de unidades executoras do PDDE, que a gente chama de PDDE-REX. Ele serve para as escolas e entidades previstas de serem atendidas. Tem valores previstos de serem repassados, valores já pagos, os dados bancários dos conselhos, as informações do ano em curso e dos anos anteriores. O Consulta à Liberação de Recursos, o CIGEF, é para entidades atendidas, tem valores pagos, a data de pagamento, os dados bancários e as informações desses repasses desde o ano de 2000. E tem o SIGPC, que é o Consulta à Situação de Prestação de Contas. É aqui que a gente consegue verificar se as escolas prestaram ou se a entidade prestou contas junto ao FNDE no que diz respeito aos repasses que foram feitos no ano anterior ao da prestação de contas. Aí aqui eu consigo ver a situação de prestação de contas das entidades, os valores objeto da prestação de contas, a data de envio e tem informações disponíveis nesse site desde o ano de 2012. As de anos anteriores estão em processo de inclusão. E esses são os sistemas públicos de informação com dados abertos. Aí aqui a gente tem estimativa de atendimento, execução financeira, saldos, informações desde o ano de 2016. E por hora é só. Se vocês quiserem mais algumas informações sobre o PDDE, basta entrar em contato pelo 0800 6161 6161 ou mandar um e-mail direto para pdde@fnde.gov.br.